O Flamengo está nas quartas de final da Libertadores da América e Dybala é um nome que agrada a dirigentes e ao técnico Filipe Luís. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala mais sobre o tema. Bora falar também sobre um alvo do Flamengo que já tem seu destino definido. Para completar, para falar também sobre o Internacional. O presidente Alessandro Barcelos causou ao falar que o Flamengo gasta demais e vai criar uma desproporção no futebol nacional. As últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora registrar também que torcedores do Internacional, depois da eliminação do time para o Flamengo, tentaram agredir jornalistas que trabalhavam no Beira-Rio, inclusive jornalistas que cobrem o dia a dia do Colorado. Hora de falar sobre o Flamengo. Tem alvo rubro-negro antes da Copa do Mundo que acaba de definir seu destino. Eu me refiro a Noah Okafor. Você lembra dele? Atacante suíço que pertence ao Milan. Ele foi especulado pelo Flamengo antes da Copa, chegaram a existir contatos, a coisa não avançou. E o Okafor está de saída do Milan para jogar no Leeds da Inglaterra, operação de 19 milhões de euros ou 121 milhões de reais. É importante contar que o Flamengo já havia desistido da contratação desse atleta, então não dá para dizer que o Leeds venceu a disputa com o Fla. Nesse momento, as buscas se concentram por um centroavante com características diferentes das do Pedro, por um zagueiro, de preferência canhoto, até porque o Flamengo conta nesse momento com Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo, todos os outros jogadores muito jovens, e com mais um goleiro que possa chegar para rivalizar com o Rossi. Houve uma sondagem ao goleiro Neto que preferiu jogar no Botafogo, até porque tinha perspectiva de ser titular por lá. Ele não contava que o negócio de John com o futebol inglês não fosse avançar. O Flamengo tem até 2 de setembro para avançar nessas contratações, mas de qualquer forma, ainda que não chegue mais ninguém, já dá para dizer que o elenco atual do rubro-negro é o mais forte da América do Sul. Ou você pensa o contrário, já usa o espaço para comentário para dizer quem tem hoje mais elenco do que o Fla, beleza? Com informação importante do Flamengo, a mesma fonte que me cravou alguns dias atrás que Gabriel Brazão era o primeiro alvo do Fla, me contou que Dybala, atacante argentino de 31 anos de idade, que vive o último ano do seu contrato com a Roma, é o grande sonho da diretoria rubro-negra. Vale a lembrança de que nas últimas horas surgiu a notícia de que a Betano, nova patrocinadora master do Flamengo, está disposta a ajudar com o pagamento de uma contratação internacional. E o Flamengo vai tentar fazer com que esse acordo gire no nome do Dybala. Centroavante não, atacante de lado de campo, pode jogar pelo lado direito, mais centralizado e eventualmente como um camisa 9, ele se adequa a várias funções dentro do time do Filipe Luís. O treinador do Flamengo já deu aval para a negociação. Resta saber se o Flamengo consegue tirar o Dybala antes do fim do contrato. A tendência é que não. Dybala já foi procurado por outros clubes, teve oferta espetacular da Arábia Saudita. Imagino que o Flamengo vai precisar esperar até 1º de janeiro para assinar um pré-contrato com Dybala para contratá-lo na metade do ano que vem. Queria registrar também que há 2 grandes defensores do Dybala no elenco do Flamengo e que podem ajudar bastante no processo de convencimento. Danilo e Alexandro, que foram parceiros do atacante argentino lá na Juventus da Itália. O Alexandro, inclusive, é padrinho de casamento do Dybala. A relação dele, das esposas, das famílias é excelente. E já dá para dizer também que o Alexandro está trabalhando nos bastidores para convencer o Dybala a trocar a Roma pelo Flamengo num futuro não tão distante. Só para completar sobre o Fla, além da possibilidade de ter um ótimo jogador no futuro breve, é preciso falar também que o Flamengo deitou e rolou contra o Internacional. Vitória por 2-0 na noite dessa quarta-feira no Beira-Rio. O Flamengo não deu chances ao adversário. O Arrascaeta abriu o placar, o Pedro fez o gol do 2-0. Placar agregado dos 2 jogos de 3-0. Se a gente colocar também o jogo do Brasileiro que ocorreu entre essas 2 partidas, 6-1 para o Flamengo, 3 vitórias consecutivas contra o Colorado. Se o Flamengo não conseguiu jogar bem durante toda a fase de grupos da Libertadores, dá para dizer que o rubro-negro enfim estreou. E o adversário das quartas de final já está definido, o Estudiantes, um dos clubes que mais investiram em reforços para a temporada de 2025, mas que ainda não consegue jogar em alto nível. Você, torcedor do Flamengo, pensa o que sobre Dybala e também sobre esse duelo contra o Estudiantes? É um time que mete medo? Usa o espaço para comentário. Quero falar agora sobre uma discussão proposta pelo presidente do Internacional que afeta diretamente o Flamengo.
Alessandro Barcelos, o dirigente colorado, depois de 3 derrotas seguidas para o Flamengo, justificou a eliminação do seu clube na Libertadores da América, mostrando a distância financeira entre os times. E mais do que isso, propondo mudanças. Ele entende que o Flamengo não pode ter tanta superioridade financeira em relação aos concorrentes. Dá uma olhada na frase do dirigente, abre aspas, um investimento nessa janela de 277 milhões do Flamengo contra 27 milhões do Inter. São 10 vezes mais. Se a gente levantar as últimas 4 janelas, foram 600 milhões de reais de investimento do Flamengo. Isso é novo no futebol brasileiro e precisamos cuidar bem dessa história, para que a gente possa manter a competitividade. A distância é tanta que acaba sendo elemento importante na decisão dentro de campo e na qualidade dos plantéis. Quero só fazer alguns pequenos ajustes. O Flamengo gastou mais do que 600 milhões de reais nas últimas 4 janelas, mas é um Flamengo que gasta aquilo que tem, diferente do próprio Internacional, que comprou do Flamengo o Thiago Maia, prometeu fazer o pagamento, pagou uma única parcela e não mais pagou. Detalhe importante, os 27 milhões de reais citados pelo presidente colorado vieram nessa janela com a contratação do Alan Rodrigues, mesmo com a inadimplência em relação ao Flamengo. Então a questão é, será que é melhor a gente controlar aquele que tem dinheiro e gasta aquilo que tem ou aquele que não tem e sai gastando? Outro ponto importante, o Internacional recentemente recebeu 10% dos direitos de TV no acordo gigante que ele fechou, referente à venda de 50 anos dos seus direitos de transmissão. Como é que o Inter usou esses 10%? Contratando Borré e Ener Valencia, que hoje são reservas no Colorado. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre essa história. Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa. Beleza? Deixa eu trazer uma informação de hoje cedo. A informação de hoje cedo diz respeito a Flamengo e Dybala. Mesma fonte do Flamengo que havia me cravado que o Danilo seria contratado no Flamengo e que contou recentemente que o Gabriel Brazão era o alvo para o gol do Flamengo, e essa notícia acabou se confirmando tempos depois com a proposta de 7 milhões, me assegurou que Dybala, atacante argentino de 31 anos de idade, interessa ao Flamengo, tá? O Flamengo trabalha com 2 frentes. A primeira delas, a possibilidade da contratação do Dybala agora, precisaria de um acordo com a Roma. A segunda, de uma operação para que ele chegasse na metade do ano que vem, quando acaba seu contrato na Roma. E aí eu até queria acrescentar algumas informações importantes. Eu não sabia, mas o Dybala tem como padrinho do seu casamento o Alexandro, lateral do Flamengo. O Alexandro e o Danilo são muito próximos ao Dybala e as esposas também. Há uma relação familiar, enfim. E o Dybala já contou para os 2 brasileiros que gosta muito do Brasil. Então, depois de deixar Roma, vou jogar no futebol brasileiro, não é algo que parece incômodo ou ruim, tá? E o Dybala poderia ser esse jogador que a patrocinadora do Flamengo havia prometido ajudar na contratação. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, a gente pode ao longo da live destrinchar esse assunto, falar um pouquinho mais sobre o tema, mas certamente estamos aqui para responder as suas perguntas sobre mercado, bastidores, finanças e muito mais, beleza? Jorge Alexandro é muito próximo do Paulo Dybala, eu não sabia, tá, Marco? Mas o Alexandro é padrinho de casamento do Dybala, a relação dele com o Dybala é espetacular, das esposas, enfim. E dá para dizer que o Danilo e o Alexandro têm feito um baita trabalho na tentativa de convencê-los. Boa noite, Nicola. Você acha que o único adversário do Flamengo é ele mesmo? E esse meio-campo com o Jorginho, Saúl e Arrascaeta, você acha o melhor do Brasil? VPX, eu tinha muita dúvida sobre como é que Jorginho e Saúl jogariam juntos. Na teoria, são 2 caras com característica igual ou parecida, né? São caras de muita classe, de muita elegância, mas sem intensidade, sem marcação, pressão. A verdade é que eu estava completamente enganado. Esse início dos 2 é extremamente promissor, os caras parecem jogar há bastante tempo juntos, meio que se completam, têm a intensidade necessária, até porque jogavam em alto nível no futebol inglês e europeu, né? Um estava na La Liga, o outro estava na Premier League, e ao lado do Arrascaeta, sim, para mim formam o melhor trio de meio-campistas. Sobre o Flamengo perder para ele mesmo, não acho que é isso. Flamengo e Palmeiras, o Flamengo é hoje ligeiramente favorito, mas tem absolutamente jogo. E assim, o Flamengo já caiu em outros mata-matas para times inferiores, acabou de ser eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, né? É verdade que num outro contexto, poupando titulares e tal, mas o Flamengo para mim é hoje o favorito, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro, mas não dá para cravar que é o único favorito não, tá?
A família, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Flamengo, últimas atualizações para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo. A gente está falando realmente do Mengão, o maior clube do Brasil. Se você gostou do conteúdo, um grande abraço para você, até o próximo vídeo, vamos que vamos.